Você está abrindo uma empresa com um ou mais sócios? Presta muita atenção nesse vídeo para evitar muita dor de cabeça. Eu vou falar aqui de 5 tópicos que você e os teus sócios precisam conversar antes de começar a sociedade. Ou então, mesmo se vocês estiverem no início, na fase inicial da empresa, é muito interessante ter essa conversa. Se a sociedade avançou um pouco mais, já vai ficar mais difícil, mas não impossível. Então presta atenção nos 5 pontos que eu vou conversar com você aqui. O que acontece se um dos sócios quiser sair? Como decidir em caso de empate nas decisões? Se um sócio parar de trabalhar, ele continua recebendo? Como deixar um investidor entrar na empresa sem dar poder demais? Se um dos sócios falecer, o que acontece com as cotas dele? Se esses 5 pontos te fizeram parar para pensar por um segundo, você está no vídeo certo. Então fica comigo até o fim e se você gostar desse conteúdo, curte, compartilha e me ajuda a chegar em mais pessoas. Bem, primeiro de tudo, por que você deveria me ouvir? Eu sou advogado, especializado em direito societário, em contratos empresariais, e uma das coisas que chega muito para mim no escritório são casos de empreendedores. Começaram com empolgação, terminaram com processo. Então, mantendo a sua empolgação e ajustando alguns pontos, dá para você seguir nessa sociedade com muita segurança. E é nisso que eu quero focar aqui nesse vídeo. Indo direto ao ponto, focar em ajustar, alinhar para o seu negócio, para a sua empresa crescer com segurança. Então, o ponto 1 que vocês precisam conversar para formalizar uma sociedade. E se um sócio quiser sair? Pode até parecer meio simples, mas não é. Se um sócio quiser sair, o que ele leva da empresa? As cotas? A marca? Clientes? Mobília? O que ele leva? Quem define o valor de venda da participação desse sócio na empresa? Se nada disso estiver definido, o que acontece é um completo caos. Por exemplo, o sócio que está saindo pode querer cobrar um valor absurdo, ou pior, já levar o negócio para a justiça. Como é que você vai evitar a briga em torno desse assunto? Direito de preferência, para que os outros sócios possam comprar as cotas. Cláusulas de não concorrência, para que o sócio não saia e abra uma empresa semelhante, concorrendo com os mesmos clientes. E um critério de valuation, de avaliação da empresa e das cotas, objetivo e previamente definido. Dentro desse tópico de possível saída de um dos sócios, esses 3 elementos que você definir bem em um acordo de sócios, em um contrato social, vão evitar muito problema. Ponto 2. Como decidir se todos os sócios não chegarem a um consenso? Pensa o seguinte, 2 sócios com 50% cada. Quem manda? Quem toma a decisão final? Se tiver uma discordância, trava tudo. Gente, eu já vi startup super promissora morrendo na praia porque os 2 sócios não conseguiam chegar a um consenso de como estabelecer o MVP. E aí não tem solução mágica. Tem que ser conversado e tem que ser definido. Tem algumas possíveis soluções. Por exemplo, vocês podem prever um terceiro, um votante adicional. Vocês podem prever um voto de Minerva, né? Aquele voto que vai ser o definidor. Vocês podem estabelecer por tópicos. Nesse assunto tal, tal e tal, vai ser o sócio A. Nos assuntos tais e tais e tais, vai ser o sócio B que vai tomar a decisão final. Ou seja, cláusulas que exigem consenso em alguns temas e em outros, cada sócio pode ter soberania de acordo com a sua capacidade técnica, o seu conhecimento, a sua área de atuação na empresa, por exemplo. Isso depende também da estrutura da empresa, da sociedade, como ela vai fluir e da confiança entre vocês. Mas uma coisa é certa, se não for conversado, é garantia de problema. Terceiro ponto. E se um dos sócios parar de trabalhar, ele continua recebendo? Esse é um dos pontos mais importantes e muitas vezes mais ignorados pelos sócios. Quer dizer, imagina que você continua trabalhando, dando o seu sangue pela empresa e o seu sócio resolve passear e viajar por aí. O que acontece? Ele vai ganhar igual? Aqui entram várias possibilidades. Você pode estabelecer, por exemplo, que por um certo tempo determinado por alguma métrica ou por algum tempo mesmo, que vocês dois são obrigados a trabalhar na empresa. Aqui mora um perigo grande, porque, tecnicamente, de acordo com a lei, sócio é quem investe, quem coloca capital na empresa. Muitas vezes aí já gera um outro problema, porque um sócio coloca capital e o outro, por exemplo, só coloca serviço. Um sócio tem a marca, tem a ideia, tem o produto e o outro tem dinheiro. Então tudo isso tem que ser conversado e alinhado também para estabelecer quais são os critérios. O que vocês querem que aconteça? Vocês querem que os sócios sejam obrigados a trabalhar de forma igualitária? Segunda a sexta, do horário X ao Y. Se vocês não definirem, o que vai acontecer é, quem trabalhar, quem não trabalhar, se a empresa der frutos, der lucros, todo mundo vai receber. É claro que na fase inicial todo mundo vai trabalhar, é normal, né? Porque você quer fazer o negócio vingar. Mas depois que o negócio vingar, é que mora o perigo. Porque aí muitas vezes um sócio continua no gás, na boa fé ali trabalhando, dando o seu melhor pela empresa, e o outro sócio pode querer curtir a vida, né? E aí gera esse ressentimento, esse potencial ressentimento entre os sócios. Então, para a gente resolver isso, acordos pré-estabelecidos e organizados entre vocês, para que vocês não tenham surpresas no futuro também. Um outro exemplo é você estabelecer para os sócios que trabalham um prolabore, bem legal, bem bacana. O problema é que tem um imposto de renda em cima do prolabore. Aí vocês têm que avaliar e pesar.
né? O que é mais importante para vocês? Coloca na balança. Nesse ponto aí, uma assessoria jurídica vai ajudar demais. Aliás, em todos os pontos aqui colocados, para ser bem sincero com você. Ponto 4. Como proteger os demais sócios na entrada de um investidor? Trazer investidor para a empresa pode ser sempre um grande perigo, porque a tendência é que o investidor, o cara que injeta capital, ele queira ter poder de decisão. É muito comum que o cara queira mandar. E aí, se isso não for previamente definido, até onde pode chegar? Se o cara colocar dinheiro na empresa, colocar capital na empresa, e entrar no contrato social, e aí dependendo da quantidade de cotas que ele adquirir, ou de capital que ele injetar, e aí acabar ficando detentor de uma quantidade de cotas, pode diluir a participação dos demais sócios, diminuindo o poder de todos, e de repente esse investidor ficar com mais poder do que os sócios originais, os sócios que estão envolvidos na operação do negócio, na fundação do negócio. Então um ponto que eu coloco aqui, que é muito importante, é investidor não precisa ser sócio. Um bom exemplo é fazer um contrato de mútuo conversível em participação societária. E aí você pode estabelecer cláusulas indicando como é que esse investidor pode, no futuro, virar sócio. É uma forma muito inteligente de proteger o seu poder de decisão. Ou você pode inserir esse investidor no contrato social, mas estabelecendo cláusulas de proteção do poder de decisão de quem já está envolvido na empresa desde o início. E o quinto ponto que eu quero falar aqui é, e se um sócio falecer? Se um sócio ou uma sócia falece, o que acontece? Entra o marido, entra a esposa, entra o filho no lugar dele na empresa? Faz sentido isso? Os demais sócios vivos que estão na operação estão preparados para receber uma pessoa de fora, por mais que seja conhecida, às vezes amiga, mas faz sentido essa pessoa que não é diretamente envolvida no negócio, de repente passar a estar envolvida, mandando, desmandando ou cobrando questões da empresa? Faz sentido? Dá para resolver isso previamente também. Você pode estabelecer no acordo de sócios ou no contrato social que, falecendo um dos sócios, o herdeiro não vai ingressar automaticamente na sociedade e, ao invés disso, aquilo que seria a participação dele, do falecido, né, que ele passará a ter direito, automaticamente se torna um direito financeiro, né? Ou seja, automaticamente acontece a venda dessas cotas e a avaliação dessas cotas pode ser também por critérios de valuation determinados e pode ser até estabelecido um prazo para pagamento. Falecendo um dos sócios, os seus herdeiros não ingressarão na sociedade, devendo se estabelecer X critério de valuation e chegando-se ao valor, será pago um valor de até tantos mensal ou de um percentual tal do caixa da empresa mensalmente a título de compra dessas cotas. Enfim, dá para você estabelecer de uma forma organizada, ordenada e de uma forma que mantenha a saúde financeira da empresa, que a gente não sabe, né? Você não sabe como é que vai estar lá na frente, contra uma eventual fatalidade dessa. Você não faz isso, o herdeiro vai querer ingressar na sociedade, vai querer, né, ter acesso às contas da empresa, vai querer mexer no negócio e talvez ele não tenha um entendimento, não tenha conhecimento, talvez ele venha com a postura errada, muita coisa pode acontecer no meio disso. Talvez ele queira prestação de contas e no meio de todo esse turbilhão, você já perdeu um sócio, já perdeu alguém que fazia diferença, que somava na empresa, a gente espera, e ainda tem que lidar com esse familiar querendo se envolver no negócio e muitas vezes atrapalhando o andamento das coisas. Essa é a realidade. É isso que a gente vê na prática nos casos em que o empresário, os sócios, não tomaram o cuidado de estabelecer cláusulas claras nesse sentido. O ponto é, nenhum desses problemas precisa virar uma novela, precisa virar um sofrimento danado para vocês. Então, se você está prestes a começar uma sociedade, quer atrair investidor, quer envolver sócios no negócio, pense como um empreendedor, como um empresário de verdade e se antecipe. O contrato de sociedade, um acordo de sócios bem estruturado, é como o seguro do seu carro, o seguro da sua casa. Você não quer usar, ninguém quer usar, mas se precisar, é maravilhoso que você tenha. Como eu já pedi antes, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha com seu futuro sócio, com seus amigos, curte, comenta aqui, me diz aí se você teve algum problema com sociedades ou se você quer comentar e conversar sobre esse assunto também, fica à vontade.